Hebreus capítulo 12, a partir dos versos de número 1 em diante. Encontre esse texto da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, todos encontraram? Peço que você que está em casa não acompanhe apenas com o celular ou com o seu computador, mas acompanhe também com a palavra de Deus, né? Sempre estão mencionados os versículos da exposição bíblica, então é importante que você acompanhe com a palavra de Deus aberta, ok? Hebreus capítulo 12, a partir dos versos de número 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, vistos como temos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que estava assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, a vossa luta, o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Amém? Somente até aí nesse texto. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos para que você também venha orar ao Senhor. Pai, nós louvamos ao Teu nome, ó Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que é estar em Sua presença, pela alegria que é poder estarmos, ó Deus, Te glorificando nesta noite, Te exaltando, Senhor, tendo, ó Deus, a grande alegria, Pai, de ter o Senhor como nosso Deus, como um Pai amoroso, um Pai que nos ajuda, nos ensina, nos corrige, ó Pai, nos instrui na verdade, a verdade da justiça, Senhor. Nos abençoa em todo o tempo, nos fortalece em Sua presença. Abençoe a cada um dos Teus filhos, Senhor, nesta noite. Clamamos, ó Deus, pela Sua presença sobre nós, que a Sua graça, ó Deus, a cada dia venha estar grandemente sobre as nossas vidas. Abençoe a cada um desses irmãos, ó Pai, que nos assistem em casa, que eles possam, ó Deus, também receber da mesma graça, do mesmo amor, Senhor, e da graça da Sua palavra. Te pedimos, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esses 4 versos iniciais deste capítulo, eles são apenas o início daquilo que vem nos mostrando a palavra de Deus. Apenas o início daquilo que vem demonstrando como Deus, Ele é um Pai amoroso, como Deus, Ele nos ensina a Sua palavra e como Ele tem ainda nos ensinar grandes coisas. O capítulo 12 de Hebreus, nós sabemos que é um entre muitos capítulos. Esse livro, ele tem apenas 13 capítulos, mas com certeza são 13 maravilhosos capítulos. Eu tenho certeza que nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. É uma carta anônima. Mas eu me lembro que o meu pastor me dizia, ele falou, olha, uma das perguntas que nós temos para fazer quando chegar lá no céu é quem é o autor da carta aos Hebreus. Alguns arriscam dizer, citar alguns nomes, mas esta resposta é: Deus é quem sabe. Mas uma coisa que nós temos certeza é que, com certeza, com toda a alegria, era uma pessoa que conhecia muito do Antigo Testamento. Era alguém, com certeza, grandemente letrado, versado, um grande erudito na palavra de Deus. Há pelo menos 29 citações diretas do Antigo Testamento na carta aos Hebreus. E pelo menos 75 alusões ao Antigo Testamento. Então vê-se que, com certeza, esta é uma carta que tem grandemente a nos falar das coisas que haviam no Antigo Testamento e que hoje nos servem como fonte de ensino. Rebatendo talvez aquilo que um dos homens da história, chamado Marcião, fizeram, de questionar que se deveria ser pregado hoje em dia o Antigo Testamento. Com certeza, nós ainda continuamos a aprender muitas coisas
com todos os 39 livros do Antigo Testamento. Ainda grandemente nesta carta aos Hebreus, porque ela nos ensina grandemente a nós olharmos para Jesus, olharmos para aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que com certeza nos abençoou com toda sorte de bênção, aquele que com certeza é o próprio Deus, segundo a palavra de Deus muitas vezes menciona. Talvez algumas coisas que nós deveríamos perguntar ao olhar para este capítulo 12, deveria ser: qual era a situação em que esses irmãos viviam? Os leitores a quem eram destinada esta carta, porque ela foi de uma forma muito clara destinada aos hebreus, ao povo judeu. Só que ela era uma carta que não somente é destinada para eles, mas nos fala ainda hoje, porque nós também somos a nova Israel, nós somos a noiva de Cristo, a igreja de Deus. E se as bênçãos de Abraão, elas continuam por sua descendência, e espiritualmente nós também somos herdeiros das bênçãos de Deus, ou seja, daquilo que é feito através da obra do Filho de Deus, que descende também desta mesma linhagem. Então uma das coisas que nós temos que perguntar era: quem são eles? Qual era a situação espiritual em que os irmãos hebreus viviam? Ou melhor, o que nós poderíamos aprender na nossa situação de hoje também, entendendo que nós também passamos pelas mesmas situações em que os nossos irmãos passavam. Talvez em situações algumas diferentes e algumas parecidas, porque as semelhanças que há entre os conteúdos do Antigo e Novo Testamento, que são descritas nesta carta, elas são com certeza algo que nós podemos aprender e devemos ainda continuar ensinando a outras pessoas. É interessante como esta carta, ela destaca Jesus Cristo de uma forma muito grande. Ela com certeza destaca Jesus, desde o capítulo 1 até o capítulo 13, ela exalta a pessoa de Cristo. Então, além de ser uma pessoa com certeza cheia de Deus, com grande conhecimento, foi um grande teólogo na época que ainda hoje nos ensina. Mas a palavra de Deus, ela continua ainda, porque com certeza isso nos mostra o alvo central da fé. Talvez uma das frases do Antigo Testamento que nós podemos aprender através desse capítulo é entender que nós temos um alvo a seguir. A vida cristã, ela também acompanha as revelações que há no Antigo Testamento. E com certeza isso ainda nos ensina grandes coisas para a nossa vida diária, como ensinou para os irmãos em que ela foi direcionada. Então a palavra de Deus nos ensina a olhar para Jesus. Talvez na nossa situação de hoje em dia, nós, eu e você, será que nós temos olhado para Jesus? Será que nós temos percebido as coisas de Deus passando em nossos olhos? Para onde será que nós temos olhado? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra a olharmos para Jesus. Hebreus capítulo 12, esse texto da palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, com certeza, esse texto, ele nos ensina a olhar para Jesus, pois ninguém mais foi o Criador, aquele que iniciou a fé, mas somente Jesus. Ele é aquele que inicia a fé e consome também a fé. Aquele que inicia todo o procedimento de fé e aquele que traz a consumação da fé. Ou seja, através de Jesus, a fé ela se inicia e ela também chega ao seu final e conclusão. Ou seja, em Jesus, completamente, nós temos essa fé, esse zelo. A carta aos Hebreus também cita algumas palavras muito importantes, dizendo sobre Jesus. Ela diz melhor, superior, perfeito e celestial.
melhor, superior, perfeito e celestial. Será que você que está em casa pode guardar essas palavras? Melhor, perfeito, superior e celestial. Essas 4 palavras, elas apontam que Jesus é melhor do que todas as coisas, Jesus é superior a todas as coisas, Jesus é perfeito acima de todas as demais perfeições e Jesus é celestial. A palavra de Deus, ela sempre nos mostra e nos centraliza a pessoa de Jesus. Mas aí eu te pergunto nesta noite, para onde é que você tem olhado? Para onde é que será que você tem fitado os seus olhos? Para onde será que tem sido a ótica, a sua visão tem sido direcionada para qual ambiente, qual lugar, qual pessoa? Para onde você tem olhado? Porque é bem verdade que para onde nós olhamos, para onde nós fitamos nossos olhos, é para onde nós estamos dando atenção. Eu queria que mesmo você que está em casa, com alguém do seu lado, você perguntasse para essa pessoa, para onde você tem olhado? Aonde tem sido o objetivo da sua vida? A sua visão tem atentado a quê? Para que a sua visão tem atentado? Porque uma das grandes maravilhas que nós temos da vida é poder enxergar. Pensa como que é a vida de um cego, um deficiente visual, uma pessoa que não consegue enxergar. Ficar um pouquinho com os olhos fechados, a gente dorme, é uma maravilha, né? Na hora de dormir é muito bom fechar os olhos. Mas ficar com os olhos fechados o tempo inteiro, ou você com os olhos abertos não poder enxergar, é uma coisa com certeza muito horrível. Nós não somos como os peixes não têm pálpebras, e eles não fecham os olhos, mas eles dormem, eles descansam sim. Mas como é que eu e você temos utilizado desse dom da vida que é enxergar? Para onde é que temos olhado? Porque este capítulo nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, para onde é que nós olhamos? Nós dedicamos tempo. Para onde é que nós olhamos? Nós direcionamos o coração. Para onde é que nós olhamos pode se transformar em nosso caráter. Para as coisas que nós olhamos, com certeza podem direcionar o nosso futuro. Então, para onde é que nós temos olhado? Pois esse verso claramente diz, olhando para Jesus, firmemente autor e consumador da nossa fé. E eu tenho o costume de escrever os textos normalmente antes de pregar. Escrever ele todo e pesquisar algumas das principais palavras. E esse texto diz, esse olhar é sem piscar. Esse olhar é sem que o vento bata, que faça com que você pisque. É um olhar sem que a luz forte faça com que você não consiga enxergar. É um olhar fixo que não pode ser impedido. Ou seja, não pode experimentar desvios. É um olhar com certeza maravilhoso. E algumas das palavras nesta carta aos Hebreus, com certeza elas têm um grande conteúdo de ensino, principalmente naquilo que diz respeito à Septuaginta, a tradução a tradução do hebraico para o grego. É um olhar fixo sem piscar, sem deixar que nada venha me desviar ou te desviar do nosso foco. Em nenhum outro há salvação, porque não há dado dentre os homens nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, mas somente o nome de Jesus. Quando Hebreus 4:12 faz essa citação, nós temos que entender que o livro de Atos, quando diz essa menção, ele nos ensina que não há salvação em nenhum outro lugar. A frase de que todos os caminhos levam a Deus, ela está errada. Somente Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então, se não há dado nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus. E é talvez uma dessas coisas que, através de uma grande descrição, o autor aos Hebreus, ele nos ensina. Quando nós olhamos para Jesus, nós
entendemos que não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro nome nós vamos ser salvos. Ninguém irá chegar no céu salvo por um outro nome, a não ser que seja Jesus em outras tantas traduções que se exista. Mas ninguém irá chegar no céu salvo por uma outra pessoa. Ninguém irá chegar no céu salvo por um outro Deus, a não ser Jesus. É por isso que não existe salvação em outro meio. Não existe uma outra maneira, uma outra forma, um outro jeito de se chegar no céu, de estar com Deus, a não ser por Jesus Cristo. Ele é a única maneira que se existe para chegar a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, com certeza, eu e você temos que aprender a olhar para Jesus. É como se eu olhasse para você e dissesse: ei, você tem olhado para Jesus? Quando alguém te chama, automaticamente é desse costume você olhar para a pessoa. É como se o próprio Cristo hoje dissesse: ei, olhe para mim. Ei, eu estou aqui. Será que você tem olhado para mim? Será que você tem me visto? É como Jesus fez quando estava no período após a sua ressurreição. Ele fez uma fogueira, colocou uns peixes para assar, estava na beira ali das águas e eles estavam lá longe no barco. Aí ele começa a acenar e dizer a eles, eles vêm de lá do barco. Eles olham para ele. Pedro, se apressando, sabe o que ele faz? Ele não queria esperar o barco chegar até a praia. Ele mergulha e sai ali nadando para chegar primeiro do que os outros. E quando ele chega lá, ele vê que é Jesus. É como se Jesus nessa noite dissesse: ei, você tem olhado para mim? Ei, olha aqui, eu estou aqui. Pois algumas vezes na nossa vida, nós não damos ouvidos ao Espírito de Deus. Algumas vezes em nossa vida nós deixamos de olhar para Jesus. Aí sabe o que a gente faz? A gente olha para as pessoas, a gente talvez não olha para nós mesmos, a gente olha para as circunstâncias da vida. Algumas vezes em nossa vida nós deixamos de fazer como os discípulos fizeram, olhar para Jesus. Se Ele é o foco da nossa visão, então o verso 2 com certeza está sendo realizado em nós. Pois olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente, olhando com um olhar fixo em Jesus. E quando nós olhamos fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós recebemos com certeza a grande alegria de poder servir a um Deus verdadeiro. Será que você e eu temos olhado verdadeiramente para Jesus? A primeira lição que esse capítulo pode, dentre muitas, a nos ensinar, é que nós precisamos olhar para Jesus. Mas o que implica em olhar para Jesus? Quando nós olhamos para Jesus, e nós devemos fazer isso, nós olhamos para Jesus para que você não perca a esperança em meio às dificuldades. Olhe para Jesus, para que você não perca a sua esperança em meio às situações de dificuldade. É como se Ele fosse o alvo da nossa corrida. Ele fosse a linha de chegada. Só que Ele também está com você no caminho. Em nenhum momento da palavra de Deus foi dito que você e eu não passaremos por aflições, por enfermidades, por lágrimas, por tristezas, por dificuldades, por desemprego. Em nenhum momento foi dito. Deus nunca disse que nós não iríamos padecer aflições, mas o que Ele sempre deixou claro é que Ele estaria sempre conosco. Ele sempre deixou isso claro. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então passar por situações, por dificuldades, é algo que nós vamos passar. Mas para que você e eu não venhamos perder a esperança, nós temos que com certeza olhar para Jesus. E a resposta mais prática para este capítulo 12
é manter os olhos fixos no Senhor. Manter os nossos olhos abertos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Será que essa verdade tem sido uma realidade em nossas vidas? Será que nós temos olhado verdadeiramente para o Senhor? Texto de Atos, capítulo 7, verso 55 diz: mas ele, estando com os olhos cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava em pé à direita de Deus, ou à destra de Deus. E você vai poder ver com certeza muitos personagens que dedicam algum momento da passagem de Jesus nessa terra, ou após ele ter sido ascendido ao céu. Pessoas que olharam para Jesus e puderam contemplar e experimentar a glória de Deus. Esse texto diz respeito a Estevão. E Estevão, sendo o primeiro mártir, ele ali, com as aflições ao seu redor, as condenações que estavam vindo sobre ele, e a sua morte que estava chegando, que seria de ser apedrejado, ele mantém-se olhando para Jesus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que em meio às dificuldades, nós devemos de continuar olhando para Jesus. Em meio a situações de dificuldade, não perca a sua esperança. De repente tem pessoas conhecidas suas que estão enfermas. De repente tem pessoas suas conhecidas que estão padecendo dificuldades. Sabe qual seria a melhor coisa que você poderia dizer para ela? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós recebemos a força de Deus para continuar. Quem aqui nunca pensou em desistir? Você que de repente está em casa. Quem aqui que nunca falou, eu vou parar por aqui, eu não consigo mais servir a Deus? São tantas coisas ao meu redor, tantas aflições. Parece que servir a Deus, ou olhar para Jesus, é nadar contra uma forte correnteza. E é bem verdade. Mas Jesus, Ele nos diz que mesmo em meio às aflições, ou aos ventos desta vida, Ele nos fortaleceria e estaria com cada um de nós. Então a maior verdade é que se nós olhamos para Jesus, nós vamos manter a nossa esperança viva e acesa em meio às dificuldades. Segunda lição que Ele nos ensina, a partir deste texto, dessa carta aos Hebreus, é que esses irmãos, mesmo o lugar onde eles estavam e as situações aonde eles viviam, mesmo as dificuldades que eles passaram, eles com certeza poderiam aprender sobre o verdadeiro Deus. Porque uma grande intenção da carta aos Hebreus é mostrar o quanto Jesus é importante, o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Ele é superior e o quanto Ele é o verdadeiro Deus. A palavra do Senhor nesse texto, ela nos diz: precisamos olhar para Jesus, para que você não deixe as circunstâncias te vencerem. Então, se eu quero experimentar a vitória para os meus problemas, eu preciso olhar para Jesus. A resposta é Jesus. Eu sei que tem condições e situações que aparentemente parece que a resposta é financeira, parece que a resposta é alguma coisa na saúde, parece que a resposta é a paz na família, parece que a resposta é as pessoas compreenderem a verdade da palavra de Deus. Mas a maior de todas as verdades é que nós precisamos olhar para Jesus. Esta é a grande verdade. Para que as circunstâncias não venham nos vencer. Sabe por quê? Esse texto ele diz respeito a toda aquela nuvem de testemunhas que está no capítulo 11. E como eles venceram. Como eles puderam experimentar a vitória em meio às diversas circunstâncias da vida. E vencer. Quando Hebreus capítulo 11 ensina sobre a fé, ele mostra que cada uma daquelas pessoas, cada um daqueles personagens, eles venceram porque eles olharam para Jesus.
Eles venceram porque eles continuaram, cada um em seu tempo, cada um na sua época em que viveu e as situações e circunstâncias que viveu, pôde experimentar da glória de Deus. Pôde experimentar do melhor de Deus, mantendo a fé e os seus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Verso 3 nos diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossas almas. Pois muitas lutas, com certeza, cercam os servos de Deus, mas a vida cristã, ela é forjada pelo fogo. Porque esse texto ainda diz no verso 4, como que a vossa fé, como vocês ainda não têm sentido ainda como é se provado até a morte, provado ainda não tendes resistido até o sangue. E há uma palavra muito interessante neste versículo 4, que diz: ora, vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Quem ainda chegou a sofrer e padecer perseguições até a morte? Nossos pais da igreja, diversos mártires na história da igreja, experimentaram a morte por amor a Deus. Às vezes a gente reclama de tantas coisas, mas ainda nós não fomos provados até a situação de perder a própria vida. E esse resistir até o sangue, é tão maravilhoso nós observarmos isso, porque nós podemos padecer tribulações e aflições, mas o Senhor nos ensina que nós jamais seremos provados além do que nós podemos suportar. Então, se a prova que eu e você passamos é porque nós somos filhos. E qual é o filho que não recebe a correção de seu pai? O que esse texto nos ensina é que Deus, Ele prova ele trata dos seus filhos, as provações vêm sobre os seus filhos, mas Ele cuida de cada um dos seus filhos, mesmo em situação de até disciplinar a cada um deles. Então a palavra para resistir até o sangue, esse antagonizomai, é resistir até a situação de poder perder a própria vida. Resistir até o sangue. Mas quando nós mantemos os nossos olhos em Jesus, nós conseguimos enxergar além das situações. Nós conseguimos enxergar além das circunstâncias. Isso nos faz poder olhar aquilo que também é descrito, e eu marquei na continuação do verso de Atos, o verso 56, pois ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então ele não enxergou as situações ali, Estevão, mas ele pôde olhar para aquele que estava o aguardando. Talvez seja o que nós devemos fazer nesta noite, em muitos momentos da nossa vida. Não olhar para as circunstâncias ao nosso redor, mas manter os nossos olhos em Jesus. As circunstâncias serão apenas um detalhe diante de tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Nossa terceira verdade que esse texto ensina: quando nós olhamos para Jesus e não para as circunstâncias, nós podemos aprender além daquilo que nós podemos imaginar. Nós podemos experimentar de Deus aquilo que, mesmo que possa ser para a nossa disciplina, mas mostra e demonstra o grande amor de Deus. Quando nós olhamos para Jesus e nós temos a vitória em meio a cada uma das dificuldades sobre as nossas vidas, pois precisamos olhar para Jesus para que você não se deixe distrair pelas coisas desse mundo. Tantas coisas chegam para distrair os servos de Deus, como talvez em muitos momentos para aos hebreus. Quantas coisas eles não passaram ao ponto de que o autor da carta aos hebreus queria certificar para eles que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era superior, que Jesus era maior do que mesmo a aliança do Antigo Testamento, que Ele era o motivo pelo qual as antigas alianças foram realizadas.
Jesus é maior do que todas estas coisas. Por isso, quando nós não nos deixamos distrair pelas coisas do mundo e nós mantemos os nossos olhos em Jesus, nós vamos com certeza aprender a cada dia com os textos da palavra de Deus. Nós vamos poder nos fortalecer e vamos poder entender dia após dia o que Jesus quer fazer com as nossas vidas. Quer saber qual é a melhor direção? A melhor direção, ela vem através de Jesus. A melhor direção, ela vem a partir da palavra de Deus e de tudo aquilo que o Senhor, Ele pode nos ensinar. O que será que tem faltado em nós para que nós possamos olhar firmemente para Jesus? O que será que tem faltado ainda para que nós possamos caminhar diariamente com o nosso olhar fixo em Deus? Quando nós mantemos os nossos olhos fixos no Senhor, nós vamos poder receber a força de Deus. A força que eu e você precisamos, não toda a força, mas a força diariamente, que vai fazer todo um conjunto, para que nós possamos vencer a cada uma das coisas. E mesmo as situações que nós ainda não vencemos, é para que nós possamos aprender diariamente com elas e receber a disciplina que o Senhor Deus nos dá. Verso de número 5, ele diz: estados recebendo a exortação como filhos, discorres, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e não desmaies quando por ele és reprovado. Então por que os servos de Deus passam por aflições? Talvez a resposta dessa carta aos Hebreus deva ser para que nós possamos aprender e possamos receber a direção de Deus, para que nós possamos olhar fixamente para Jesus e não deixar que as coisas da vida venham nos distrair. Não sei se você que dirige já em algum momento passou por aquela situação bem rápida de você estar dirigindo o carro e olhar para o lado para ver um anúncio, ver alguma coisa, alguém, e aí você olha rapidamente para frente e quase acontece alguma coisa. Quase. Distrações. Em muitas rodovias tem a placa de sinalização dizendo: atenção à pista. Porque quando você se distrai e não olha fixamente para um alvo, pode acontecer uma grande tragédia. Pode acontecer uma coisa muito grave. Na vida cristã também é assim. Quando os irmãos, os hebreus, estavam caminhando na sua vida diária, eles com certeza precisavam diariamente de observar que Jesus era o foco da fé. Porque se Jesus é o foco da fé, nenhuma das distrações que vem ao redor vão nos impedir de chegar no alvo que Deus tem para as nossas vidas. Qual será o alvo que Deus tem para a sua vida? O que será que Jesus tem para você? Será que tem coisas que têm impedido, talvez, a gente de alcançar os objetivos que Deus tem para nós? De uma coisa eu tenho certeza: cada coisa tem o seu tempo na nossa vida. Tempo certo para todas as coisas. Mas o tempo que se chama hoje é tempo de nós olharmos para Jesus. Por isso, nesta noite, guarde essa mensagem. Olhe para Jesus. Olhe para a palavra de Deus e aprenda a cada dia a estar com o seu olhar direcionado para o Senhor e a cada dia fixo no verdadeiro Deus. Que Ele te abençoe em todo o tempo e que você possa ser fortalecido diariamente pela verdadeira palavra de Deus. Por Jesus. Continue olhando para Jesus. Amém? Nós vamos orar nesse momento. E enquanto nós oramos, enquanto nós vamos fechar os nossos olhos, eu gostaria de pedir que você colocasse o seu coração, a sua mente, que você depositasse a sua fé no Senhor, que você olhasse para Jesus. Lembre-se dessa mensagem durante a semana. A mensagem do domingo à noite, ela não é só para o domingo à noite. Ela é para todos os dias. Para toda situação da vida. Você lembrar, na situação difícil, que você precisa e eu olharmos para Jesus. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, Senhor.
Nós pedimos, ó Pai, nos ensina com a Tua palavra. Nos direciona, ó Deus, para a verdade, pois a Sua palavra é a verdade. Nos ensina, ó Deus, a olhar para Jesus. Nos ensina, Senhor, a estar dia após dia, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que o Senhor nos ensine, ó Deus, através do Seu sacrifício, a vencer as dificuldades, pois o Senhor é o maior exemplo que existe, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque Tu és suficiente para nós. Tu és, ó Deus, excelso, sublime e majestoso. Por isso nós queremos nesta noite, ó Deus, Te render toda a honra, glória e poder. E pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga sobre nós a cura, a restauração, que o Senhor traga sobre nós a Sua paz, ó Deus, que o Senhor traga sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, a segurança do Senhor. Cuida de nós, Senhor, e nos abençoa. Trabalha nas nossas vidas, nos transformando a cada dia, ó Pai, para que nós possamos Te exaltar em todo o tempo. Nós te pedimos, ó Deus, essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.